Eu começo a contar essa história para você aqui em Ribeirão de São Domingos, município de Santa Margarida. Vamos mostrar aqui a igreja, conversar com o Padre João, que é o pároco desta paróquia. Vocês vão conhecer muitas histórias bonitas e sobre a fé. Nós estamos aqui hoje recebendo o Padre João, 66 anos, pároco da paróquia em Ribeirão de São Domingos, Santa Margarida, Minas Gerais. Padre João, muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco aqui no canal Terra Rural. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui e conhecer um pouco mais sobre a vida do padre e sobre os desafios, né, que é ser um sacerdote à frente de uma paróquia como aqui em São Domingos, né? Alegria e a satisfação é toda minha de estar aqui atendendo esse convite. Muito me honra estar falando aí para tantas pessoas e ver que figura é essa estrambótica que é o Padre João. Maravilha, vamos conhecer sim um pouco mais do Padre João. Em que ano e que cidade o senhor nasceu? Fala aí para os nossos espectadores. Eu nasci na cidade de Ervalha, Minas Gerais, a 30 quilômetros mais ou menos de Viçosa. E nasci no ano de 1958, a 27 de maio, lá nesse lugar chamado Ervalha, numa comunidade chamada Grampina. O que o motivou, né, a seguir nessa vocação? Sempre soube que queria ser padre? Desde criança eu queria ser padre, só que eu nunca revelei isso para ninguém, nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para ninguém. Só tinha isso no coração. Depois que eu terminei a antiga oitava série, eu falei para minha mãe que não ia mexer mais com esse trem de estudo, não, que eu não gostava de estudo. E aí eu voltei para a roça, para trabalhar com meus pais e tudo mais. E assim eu fiquei mais ou menos uns 6 anos, até que em 79 eu li as conclusões de Puebla, a Igreja Católica na América Latina e no Caribe, em que os bispos estiveram reunidos do CELAM e produziram esse documento para a Igreja no continente latino-americano e caribenho, lá na cidade de Puebla. E aí quando eu vi todo o caminhar dessa igreja, à luz do Vaticano II aqui na América Latina, aí eu me empolguei de fato. Essa igreja inserida, essa igreja dos pobres e essa opção preferencial pelos pobres. Aí é que eu me revelei. A primeira pessoa que eu falei foi com minha mãe e depois aí nós fomos trabalhando até ir para o seminário em Mariana. Que maravilha. E pegando um gancho aí já nessa sua maravilhosa resposta, conta pra gente então quais foram os desafios e alegrias durante essa formação sacerdotal. O desafio primeiro é sair lá do interiorão, eu sendo um jovem daqueles bichos mesmo matuto, mesmo do mato e tudo mais, nunca tinha saído de Ervalha, para mim tudo era novidade, ir para Mariana, uma cidade histórica, bem diferente da nossa realidade, e chegar lá no meio de outros companheiros, colegas, e viver aquela experiência de internato e tudo mais, e uma formação ainda que era daquele estilo ainda bem fechado, né? O Vaticano II estava começando a pintar por esse lado de cá, então foi um baque muito grande, mas a vocação falou mais forte, e aí eu abracei a causa e transpusemos todos os obstáculos e dificuldades. E seus familiares, padre, tiveram assim uma participação, uma influência durante essa trajetória, tanto na sua decisão como na sua trajetória como sacerdote? A sua família teve um papel importante? Papel importantíssimo. A minha mãe, principalmente ela, mas meu pai também, os irmãos e toda a família. Mas a minha mãe de forma preponderante, porque é uma mulher de muita fibra, de muita coragem. Para você ter uma ideia, ela
Quando nós éramos crianças, nós somos 15 filhos, 16, mas um nasceu morto. E aí ela pegava esses meninos, ia até Ervalha, porque naquela época não tinha comunidade nem nada, pegava os meninos no braço, levava a 11 quilômetros, ia e voltava a pé, às vezes na subida dos morros, o meu pai no cavalo, levava algum de nós no cavalo, aqueles que já estavam mais pesados, e aí no morro ela, para aguentar subir o morro, com a criança segura nos braços e pegava no rabo do cavalo e ia para ajudar ela a subir as montanhas. E assim fez com todos nós. Então, de fato, esse exemplo dela muito me ajudou nesse discernimento. Que coisa maravilhosa. Seus pais são vivos? Não, ambos estão no céu. Já estão no céu. Tanto pai como mãe. E mais 3 irmãos. As 2 irmãs mais velhas. E agora, recentemente, o último, o meu irmão mais novo que eu, também já está no céu. São 3 que já partiram. Sim, e pegando esse gancho aí, o que é o céu, padre? O que é o céu é esse projeto que nós vivemos aqui. Ele começa aqui. Assim, quando nós vamos entendendo esse Espírito de Jesus que veio morar no meio de nós, e nós vamos abraçando essa causa desse Jesus que humaniza, e quando nós vamos humanizando e entendendo o que é o ser humano, principalmente o ser humano cristão, que é aquele que deve amar o outro, principalmente amar o outro, aquele outro que mais nos prejudica, que mais puxa o tapete, que mais vibra com a nossa desgraça, é esse que nós temos que amar e perdoar. Então, o ser cristão, o ser humano, que nos insere aí nesse céu que já começa aqui e parte depois para a eternidade na nossa morte. E também o outro lado também do inferno começa aqui e depois termina lá com a nossa ressurreição. Muito bom. E como o senhor busca então fortalecer-se espiritualmente e manter-se próximo de Deus, mesmo em meio a tantos desafios do mundo atual? Como o senhor consegue manter-se próximo de Deus diante de todos os desafios que a igreja tem, que a comunidade tem e que o mundo também tem? Quanto mais se insere nesse mundo, principalmente na lama do mundo, buscando entender a complexitude de tudo isso, a gente vai cada dia mais aproximando desse Deus que se faz morada no meio de nós, na pobreza, na dificuldade para sair da morte, ali na fuga para o Egito, em toda essa complexidade para ele chegar à vida adulta, para depois cumprir a missão do Pai. Então, quanto mais a gente vai penetrando e compreendendo a situação do mundo, a situação do outro, a situação de toda essa crise que a humanidade vive, mais nós vamos compreendendo que nós precisamos caminhar em direção a Deus e ao reino definitivo, que é o céu, que já começa aqui. E a semente é essa mesmo, é enfrentar as dificuldades e nunca desanimar diante das dificuldades. Maravilha. Por quantas igrejas, padre, o senhor já passou e foi padre, né? E teve alguma que mais marcou o seu ministério, o seu sacerdócio? Quantas igrejas, né? E o que mais marcou? Quantas assim não dá para me falar que são várias, mas São várias. Eu creio que deve ser assim, em questão de paróquia, deve estar beirando umas 10. Agora, atendimento eu não sei o número não. Agora, a que mais marcou, como diz um velho padre nosso que já está no céu, o padre Jaime, que é o primeiro amor, que é a caiaca. Então, aquela primeira paróquia, a primeira experiência e essa que marcou mais. Aí, sem falar também Guaraciaba, Sem Peixe, São Antônio do Jacinto, Furquim, Diogo de Vasconcelos e outras mais, São Domingos agora, lá também no Vale de Jequitinhonha, Santo Antônio do Jacinto. Então, todas essas experiências vai cada dia mais nos amadurecer, mas a que mais marcou, sem sombra de dúvida, foi a primeira, a caiaca. E essa escolha para ir para uma paróquia, assim, como é que é feita? O padre tem alguma decisão sobre isso? O padre dialoga com o bispo, né? Ah, sim. Agora, em determinada circunstância, aí o bispo e o conselho presbiteral pondera, e aí você vê que, de fato, o seu perfil você tem que sair da sua comodidade porque você tem que atender um desafio que é você que tem aquele perfil e você tá apto para aquilo. E você tem que
jogar, como se fala, né? Jogar a coberta para lá e como aquele cego lá da beira da estrada, né? Jogar o manto para lá e levantar, quer dizer, aquele manto que impede, aquele manto que dificulta e sair. Mas isso é feito na base do diálogo, da conversação, mas o importante é sempre nós, principalmente padres, pastores e homens e mulheres de Deus, é preciso ter essa disponibilidade para sair, como insiste tanto o Papa Francisco, essa igreja em saída. E quanto mais a gente fica meio que pregado no lugar, mais a gente dificulta a nossa missão e a missão da igreja. Sim, deve ser um desafio, né? Porque sempre pessoas novas, muda toda a estrutura da cidade, não é isso? Tem essas complicações, mas se adapta. Pois é, essa complicação eu vejo que é um fator positivo. Positivo. Porque nós saímos, e isso nos força a sair da estabilidade, porque a estabilidade ela gera comodismo. Agora, quando nós passamos a enfrentar o desafio, isso nos ajuda também a crescer e sair do nosso comodismo, a área de conforto. Então, quando a gente fica nessa área de conforto, isso é perigoso demais, porque a nossa espiritualidade cada dia mais ela diminui, e aí a gente entra na rotina e até na frieza da fé. É preciso enfrentar o desafio da mudança, e a mudança é sempre salutar. Sim. E como é que é a rotina de um padre? Padre João, pode contar pra gente aí o que o senhor faz no dia a dia, que talvez poucas pessoas saibam. Como é que é a rotina ali de um padre? Eu sempre levanto muito cedo, eu tenho essa mania de levantar cedo, talvez seja porque eu fui era criança ainda, e depois da juventude, eu era candeeiro de boi, e aí a gente, para conduzir o boi, tem que sair bem de madrugada, porque quando o sol esquenta, a gente já está chegando. Então, eu sempre levanto cedo, procuro fazer as minhas orações, porque na madrugada o cérebro está mais descansado, a compenetração ajuda mais, e o silêncio também exterior nos ajuda bastante de madrugada. E esse espírito também de levantar de madrugada, eu levei para o seminário, principalmente quando às vezes acumulava algumas coisas para fazer, trabalho, algumas coisas que eu tinha que dar conta, eu levantava bem de manhãzinha, e antes da casa acordar, dos outros acordarem, eu já tinha feito tudo aquilo que eu tinha planejado durante o dia. Então essa vontade, principalmente de levantar cedo e começar, principalmente pela oração, tem me ajudado bastante nesses 33 anos de padre. Sim, e já temos relatos, né? Eu já presenciei o senhor também cuidando de horta ali do lado da paróquia, cuidando de horta. Então o senhor tem uma forte ligação com a roça e com o meio ambiente também, né? O senhor, como o senhor entende a importância de um padre, de uma paróquia, assim, na comunidade, com relação ao despertamento para os cuidados com o meio ambiente? E como o senhor vê que se o meio ambiente hoje ele vem sendo tratado da forma que deveria, e quais são as medidas, né, que podem ser adotadas pelo padre, a comunidade, a igreja, para ajudar no sentido de proteção do meio ambiente, da natureza? Eu sou muito fã do meio ambiente, e no encontro nosso de um grupo de fraternidade de Foucault, eu até fiz esse relato: se eu ficar longe da terra, se eu ficar longe da semente, se eu ficar longe de sujar a mão da terra, parece que eu vou entrar em pane. E essa questão ambiental para mim é tudo. E aí, no mês de setembro agora, nós fizemos as missões populares, e foi justamente sobre isso, sobre a Laudato Si do Papa Francisco, que é louvado seja, sobre a questão ambiental, a questão da questão climática toda que o mundo atravessa e que nós atravessamos também. E aí a dinâmica dessas missões populares foi, em cada encontro de cada dia, durante uma semana, a comunidade reunia numa casa, plantava uma árvore, fazia toda aquela celebração ali, e aí depois, em procissão, ia até a capela e terminava a celebração. E durante toda essa semana teve os roteiros especiais para isso, para refletir sobre essa questão tão crucial que é a questão ambiental. E na reunião do Conselho Pastoral, logo depois das missões, que nós fomos fazer uma avaliação, aí depois de fazermos toda a avaliação dessas missões populares, tendo como pano de fundo o meio ambiente,
aquilo que Deus fez para todos e nós estamos descuidando, que é o jardim do Éden, né? Em que Deus faz tudo e coloca o homem e a mulher para tomar conta e o homem e a mulher descuida. Então é nesse descuidado que nós estamos vivendo. E aí nós precisamos cuidar. E aí na avaliação eu gostei muito do José Roberto, lá do Pimenta, que ele é o coordenador da comunidade. Aí ele disse o seguinte: dos encontros começou na casa dele. E aí ele foi responsável de plantar a árvore. E durante aquele plantio eu estava pensando, eu estou com 37 anos, nunca plantei uma árvore e não sei quantas eu já derrubei. Então tudo isso foi as pessoas pensarem naquilo que nós estamos fazendo para destruir esse jardim tão importante que Deus colocou para nós. E no encerramento dessas missões populares nós fomos a pé daqui até a Fazenda União, onde se pratica a agroecologia, se produz tanto quanto a convencional e sem gastar recurso com venenos, com toda essa destruição. E além de tudo, eles produzem tanto quanto um café de qualidade e comercializa ainda mais caro ainda esse café. E aí nessa caminhada nós passamos ali no meio da estrada, ali mais ou menos o pau d'alho para ali afora, tem uma árvore ali deve estar beirando os seus 600, 800 anos. Ela tem 6 metros de rolo. E essa árvore nós fazemos uma visita lá com a caminhada, fizemos uma celebração debaixo dessa árvore para mostrar às pessoas esse patrimônio que São Domingos tem, que muitas pessoas que moram aqui coladinho não conhecem. E aí depois lá nós tivemos a celebração, né, nessa busca constante de celebrar e alertar as pessoas que nós precisamos cuidar do meio ambiente. E a coisa anda cada dia mais complicada para nós. Basta ver aí as questões climáticas e tudo mais que está ocorrendo no mundo inteiro. Precisamos acordar para isso. Que maravilha. Então, um padre que não se preocupa apenas com a vida humana, mas também com o meio ambiente, né? Um padre ambientalista, isso é muito, muito legal, muito importante. E temos informações também sobre o senhor, que o senhor é um padre assim, que tem um pensamento um pouco aberto em relação a alguns temas. Por exemplo, já participei de um evento onde o senhor, junto com outro colega seu, né, defendeu o casamento de padres, né, como uma opinião individual. E é isso mesmo, padre? O senhor entende que no futuro a Igreja Católica ela deveria abrir, dentro desses temas que são polêmicos, para que as pessoas conheçam bem sua linha de pensamento? O senhor entende dessa maneira mesmo? No futuro, a Igreja Católica deveria permitir que os padres se casassem? Eu defendo que o celibato deveria ser opcional e participando de um casamento civil de um dos nossos colegas, eu me expressei dessa seguinte maneira: não sei se verei, mas no futuro, com certeza, a igreja vai ter a experiência dos padres casados. Mas quem sabe ainda eu posso ver essa realidade acontecer. Mas eu sou favorável que, se de fato os padres deveriam ser casados e deixar livre. Quem quiser casar, casa. Quem quiser ficar solteiro, fique. O importante é que nós possamos servir a Deus e servir a igreja nessa perspectiva do crescimento do reino, esse reino de justiça, de paz, de alegria. Então nós precisamos caminhar para isso. E o Papa Francisco insiste tanto isso, mas ele é um Papa que de fato está causando essa discussão no interior da igreja. Mas essa discussão vem antes do Papa Francisco, mas só que ela ainda está muito, muito recente, assim como discussão mesmo, principalmente chegando na cúpula da igreja lá em Roma. Mas com o tempo as coisas vão acontecendo e, se Deus quiser, um dia isso vai acontecer. E será bom para a igreja, e será bom para a sociedade e principalmente para nós padres. Semelhantemente à ordenação de mulheres
padres, né? É nessa mesma, nesse mesmo entonação, né? Que o senhor fala também, desse posicionamento de ser favorável? O Papa Francisco, agora nesse último sínodo, ele colocou as mulheres, que ele também tem esse pensamento da ordenação das mulheres. Uma vez que teve toda essa dificuldade, aí ele colocou como nos postos mesmo de decisão do sínodo, colocou várias teólogas de vários países. Tudo isso já começa a mostrar a cara dessa igreja que nós sonhamos, essa igreja que nós queremos que aconteça um dia. E agora eu fico imaginando, já fiz pregações sobre isso em algumas homilias, imagina o dia que a nossa igreja tiver, principalmente na questão das normas, o coração feminino para ajudar a discernir as normas eclesiásticas, os códigos de direito canônico, os cânones da igreja, as normas mesmo e tudo mais, porque até então é só o lado masculino, e o lado masculino, por mais que ele tenha sentimento, a razão sobressai ao sentimento, e a mulher com o coração de mãe, aquela que detém a vida durante 9 meses no seio, com certeza vai humanizar em muito as decisões católicas, as decisões da nossa igreja. Então, o sacerdócio das mulheres faz-se necessário também na igreja. E é preciso repensar, principalmente as nossas normas, que elas ainda têm muito o lado masculino, e o lado feminino fica esquecido. Enquanto a gente vai nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, hoje mesmo eu celebrei lá na comunidade de Bela Vista, e no altar comigo só tinha mulheres. Quando a gente reúne o conselho presbiteral é só de homem, que é só de padre, quando a gente reúne os conselhos pastorais, a gente vê a quantidade de mulher e a minoria dos homens. Então, quer dizer, na hora do vamos ver, é a mulherada mesmo que está à frente. Mas na hora de tomar as decisões, é a almaiada que faz as normas. Então, está passando a hora da gente ter o coração feminino aí para também elaborar as nossas normas eclesiásticas. Muito bom, padre. E pegando nesse gancho aí, a Igreja Católica ela tem enfrentado muitos desafios realmente no mundo, né? E como o senhor, então, enxerga a relação da igreja com a sociedade atual, desse mundo conturbado que a gente vive, e também o relacionamento com as igrejas evangélicas? O senhor acredita que, além dos desafios da igreja no mundo, né, com o contato com a sociedade, é possível um dia caminhar em direção a uma unificação com as igrejas cristãs? Unificação não, porque eu acho que cada um, e isso é salutar, do jeito que está aí, as igrejas evangélicas, principalmente nós cristãos, acho que é importante, do jeito que está aí. O que nós precisamos mesmo, o ecumenismo, que eu prezo e defendo, é o ecumenismo em que nós tenhamos Cristo como modelo. Agora, cada um conduz de acordo com a sua igreja, respeitando os princípios cristãos, conduz a esse crescimento do reino, que é justiça e que é paz. E aí se a gente vai ver o que de fato está causando o nosso afastamento e o que está causando no mundo o nosso contra-testemunho de cristãos católicos, de cristãos evangélicos, ou de outros nomes que queiram denominar, protestante e tudo mais, é o mínimo. O que mais tem mais coisa que nos une do que nos divide, e nós, ainda com a cabeça dura que somos, ainda com a cabeça fechada que temos, ainda insistimos em continuar colocando a importância naquilo que nos divide. Esquecemos o que nos une, que é Cristo, a justiça, o perdão e a bondade. E se a gente voltar mais para o Cristo do Evangelho, a gente vai ver que as nossas igrejas precisam criar juízo e caminhar junto na construção desse reino de justiça e de paz. Esquecer as nossas diferenças, que são mínimas e secundárias, e buscar aquilo que é essencial em nós e que todos nós professamos.
mas ainda continuamos a insistir nas divisões, esquecendo daquilo que une, que é mais forte e é o que é importante. Então eu sonho com cada dia mais essa aproximação. Tem havido muita essa aproximação e é preciso caminhar mais ainda, para que a gente seja de fato testemunho para o mundo. Esse mundo que precisa de tanto amor, tanta justiça, tanta igualdade, e que nós cristãos temos tudo isso para dar. Mas o nosso testemunho deixa a desejar, porque nós ficamos brigando por ninharia e esquecemos o que é essencial. Ou seja, Cristo como centro, muito bom. E o mundo aprendeu com a Covid? O senhor acha que o mundo aprendeu a lição que a Covid-19 trouxe sobre o planeta Terra, onde as igrejas ficaram fechadas? Você acha que o ser humano conseguiu aprender e tirar proveito daquela experiência vivida? Eu não vejo nada de novidade. Continua tudo como Dante nos quartéis de Abrantes. E às vezes até pior. Até pior. Tem até alguns teóricos que escreveu o novo normal, continua o normal velho. Mudou nada. O pessoal não tem juízo mesmo. Muitas pessoas perderam entes queridos, né, e viram à beira da morte. Passou assim. E achou-se que as pessoas iam ter um outro comportamento a partir de buscar mais a Deus. Nada, mudou nada. Uma mudança de vida. E padre, e nesse desafio aqui, já caminhando para a nossa finalização, nesse bate-papo nosso, o jovem na igreja hoje, como atraí-lo para uma vida de fé? O jovem tem fé. Agora, o difícil é a gente traduzir a fé para esse jovem. Porque quando a gente conversa com os jovens, a gente vê que eles têm fé, acreditam, mas o processo, às vezes, para nós que estamos à frente, e a nossa época é bem diferente da deles, fica difícil traduzir. Como diz o Padre Zezinho em uma de suas canções, precisamos traduzir o Evangelho para crentes e ateus. E nós não conseguimos traduzir nem para os crentes, imagine para os ateus. Então, a juventude sempre é um desafio, por causa da idade. Primeiro que eles têm os desafios internos, porque todos nós passamos por isso. Não é fácil o período da juventude, não. Para uns mais, para outros menos. E depois, em questão de fé, mais ainda. Então, a juventude é sempre um desafio. Mas se a igreja tiver essa abertura de entender o jovem no espírito da juventude, a igreja está cumprindo o seu papel. Agora, se a igreja quiser enquadrar a juventude em todas as épocas, não é só agora não, nos esquemas dela, a juventude não vai acreditar nas nossas igrejas, tanto católica como as evangélicas. Então nós precisamos traduzir o nosso Deus para os jovens. Agora, como fazer isso? Me perguntam que eu não sei, não. É um desafio, realmente, né? E, padre, o senhor tem alguma restrição alimentar, alguma comida preferida? Como é que é a sua alimentação? Eu como de tudo, mas de preferência folha. Legumes, verdura. Sim. Carne, para mim, é só tipo um aperitivo. Não somos chegados a carne, não. Agora, essas comidas, principalmente comida caseira, é comigo mesmo. Maravilha. E o senhor torce para algum time de futebol? Gosta é o glorioso, né? O Clube Atlético Mineiro, o mais querido. É o time que tem o mascote, o Galo, né? E é o Galo que anuncia que o novo dia vai chegar. É o Galo que anuncia a ressurreição. E a igreja católica tem a missa do Galo, né? Que vai ser agora no dia 24. Eu gosto de celebrar essa missa, que é a missa do Galo. E o Galo é um animal sagrado desde os antigos persas, depois o cristianismo também assumiu aí essa questão desse animal que acorda a humanidade ao despertar do novo dia. Por isso que eu sou fã do Galo. Legal. E música, o senhor gosta de alguma música, além da música religiosa, né? Que está presente nas missas? MPB e sertaneja. Sertaneja, a música caipira, não é a sertanoja, não. Sertanoja não... Mas tem algum cantor assim preferido que o senhor menciona assim, que seja, vamos dizer assim, uma espécie de fã?
Aquelas mais antigas eu gosto muito do Roberto Carlos, todo o pessoal do MPB e aqueles mais. E hoje tem aqui, não sei se eles estão ainda juntos, né? Aqui de Abricampo, Vitor e Léo, que os dois são meus fãs. Muito bom. Qual a mensagem aí para os espectadores dessas pessoas que estão buscando um propósito na sua vida e se sentem perdidos na fé? A primeira pessoa precisa acreditar nela, porque quando a gente não acredita em nós mesmos, fica difícil acreditar em Deus, fica difícil de acreditar em Jesus Cristo. Então é preciso acreditar em você. E se você tem dificuldade, procure então todos os meios que a vida nos apresenta, e nós vivemos numa situação muito privilegiada. Hoje nós temos as terapias, hoje nós temos profissionais, tanto homem como mulher, que nos ajudam nessas terapias. E aí nós temos tantos profissionais. Em nossas igrejas nós temos tantas pessoas boas, né, pastores, padres, que nos ajudam também a conduzir para essa fé. Estou falando aí em nível cristão, mas também em outras denominações também, nas igrejas afrodescendentes, nós temos tantos orientadores que nos ajudam também a encontrar nossa fé. O importante primeiro é se autovalorizar, porque ninguém consegue amar a Deus se não amar a si próprio. Então nós temos que amar a nós mesmos, não no sentido egoísta, narcisista, mas no sentido de doação. Então quando a gente descobre a potencialidade e a força de Deus que está dentro de nós ultrapassamos qualquer barreira, qualquer obstáculo. Mas enquanto a gente não tem essa autoestima elevada, a partir às vezes até de terapias, de direções espirituais e tudo mais, de conversa com pessoas, às vezes nem precisa ser pessoa religiosa, não. Nós temos pessoas do povo, que são pessoas que têm o dom do conselho, o dom da palavra, o dom de conduzir as pessoas para o bem. Então é só procurar essas pessoas que estão aí aos montes na nossa sociedade, mas só que essas pessoas ficam esquecidas, porque a mídia não dá valor a isso. E aí nós, quando estamos procurando e estamos querendo sair da vez dos nossos problemas, a gente vai confiar na mídia e tudo mais, a gente vai só dando com os burros na água. Agora quando a gente procura essas pessoas que estão lá no silêncio, nos cantos, nas comunidades, que são pessoas boas, pessoas que às vezes não sabe nem ensinar o nome nem nada, nunca passou pelo banco de uma escola, mas tem uma sabedoria que coloca teólogos, padres, pastores no bolso, e até o Papa e todos nós. Então nós precisamos encontrar com essas pessoas e usufruir, no bom sentido, dessa sabedoria para nos orientar para o caminho do bem. Que maravilha. O padre, ele é um médico da alma? Poderia ser? Esse termo é meio complicado, né? Mas um médico do ser humano, sim. Porque esse termo da alma é meio complicado. Eu até costumo brincar que eu não gosto de pregar a alma, não, porque eu não vejo a alma. Eu gosto de pregar a pessoa, né? E a igreja, a teologia moderna hoje fala muito na questão do salvar o ser humano na sua integridade. Então isso tem uma implicação muito grande. E aí nós temos que valorizar a ciência, valorizar a psicologia, a parapsicologia, a ciência bíblica, a teologia e tantas outras ciências que ajudam as pessoas a crescer. E aí a gente vê pessoas mesmo no dia a dia com muita dificuldade e às vezes vai no especialista e ele receita umas coisas corriqueiras e as pessoas equilibram o seu emocional, equilibram a sua vida. Então essa é a salvação da vida. Porque a pessoa só consegue de fato entender a Deus quando ela entende a si própria. Ela só entende essa caminhada quando ela está de bem, equilibrada consigo mesmo. Quando a pessoa desequilibra, ela não tem, até para rezar. Quantas pessoas às vezes chegam para a gente e falam assim, ô padre, eu não estou conseguindo rezar. Por quê? Porque a pessoa não está conseguindo mais a conectar consigo mesmo. Aí eu costumo até brincar que às vezes a gente fica falando que a pessoa que está falando sozinha está doida, né? É quem está falando sozinha que está doido ou nós que não temos tempo de conversar conosco mesmo. Aí nós temos que fazer sempre esse pensamento. Porque às vezes nós sobramos tempo para falar de tudo, de todos
e com tudo e com todos, mas nunca paramos um segundo para falar conosco mesmo. Aí nós vamos saindo do desequilíbrio. E aí quando a gente desequilibra, nem rezar nós não conseguimos mais. Sim. O senhor tem alguma palavra a deixar para quem deseja hoje estar iniciando o sacerdócio? Quem tem desejo de iniciar o sacerdócio, que esteja nos assistindo agora, talvez tenha um chamado, tenha alguma dúvida, o senhor tem alguma palavra diretamente para essa pessoa? É o desapego. Se a gente não desapegar das nossas manzelas, dos nossos trem que atrapalham a gente a viver, é só observar aquele cego lá na beira da estrada, gritando por Jesus, e aí quando Jesus o chama, ele logo joga o manto longe. O manto é o símbolo de todo o peso que a gente carrega. E eu fiquei muito admirado com um padre que recentemente ordenou na Diocese de Mariana. Ele estava já não sei que ano que ele estava em medicina, e resolveu deixar tudo, e ordenou agora há pouco tempo, aí em Barbacena. E ele, na lembrança da ordenação dele, ele coloca Dom Luciano beijando um pé todo ferido de um doente. Esse desprendimento é que precisa de haver, porque ninguém vai servir a Deus se não desprender. Não afastar das coisas do mundo, ter as coisas do mundo, mas não apegar a elas. Porque se a gente ficar apegado a essa encrenqueira toda, a gente não consegue nada não. Nem ser gente. Muito bom. Padre João, muito obrigado por essa conversa tão enriquecedora. Foi um privilégio poder ouvir aqui as suas palavras, né, e conhecer um pouco mais sobre a sua vida e sua missão. Só tenho agora uma mensagem para deixar para essa pessoa que está assistindo, que talvez tenha desanimado em algum momento do caminho, talvez até algum colega padre, né, que esteja passando alguma situação difícil, ou um leigo que esteja ouvindo agora, esteja desanimado, desanimou na caminhada cristã. Só tem alguma palavra de fortalecimento para essas pessoas? A palavra de fortalecimento é o próprio Jesus, né? A experiência dele. Então não desanime da vida não. A vida é tão boa, tão gostosa. É coisa maravilhosa quando a gente levanta de manhã, né? Abre a janela e vê um novo dia. É um presente de Deus. Então quando a gente foi feito lá no seio da mãe, quantas pessoas deixaram de existir para a gente existir, né? Isso é privilégio puro. Então nós temos que só agradecer. Não temos que ter, se a gente olhar mesmo para tudo isso, a gente não tem espaço para pedir nada para Deus, não. E se nós pedimos alguma coisa para Deus, nós somos sem vergonha. Nós temos que agradecer. É tanta coisa que nós temos que agradecer que nós nem damos conta. Então é agradecer e agradecer e agradecer. E quando a gente estiver cansado de agradecer, a gente senta e agradece de novo. Muito obrigado, padre. Nós vamos mostrar para vocês agora um pouquinho aí da missa, né, da celebração, da missa presidida aqui pelo Padre João, na paróquia de São Domingos de Gusmão, em Ribeirão de São Domingos, Santa Margarida, Minas Gerais, e um pouquinho ali das instalações da igreja, e o dia a dia, um pedacinho aí do dia a dia lá do padre, vocês vão acompanhar. Padre João, muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui e poder falar aí para tantas pessoas, e também para mim, né? E quando eu falo, eu primeiro tenho que falar para mim, porque as coisas não podem ser faladas para os outros se não passar por nós, pelo nosso coração. Muito obrigado e Deus lhe pague pela oportunidade. Esperamos que você goste. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui um comentário, alguma pergunta, nós vamos transmitir ao padre. E até o próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.
Senhor esteja com todos vocês. Abençoe Deus e bondade e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz. Ele tá ali, ó. Olha lá. Olha lá o Padre João. Quem é o Padre João? Olha lá.